Mas vem cá, política. Decidiu assim, pô, sou médica, tô aqui estabelecida na minha área, gosto muito do que eu faço, experiência que não falta. Aí você vai pra política. Léo, foi o negócio mais maluco da minha vida até hoje. Pressuponho que sim. Olha, foi assim, a história mais... olha que eu vivi SAMU, eu fui médica do SAMU. Foi? E aí, o que eu posso te dizer é que, de tudo que eu vivi, a coisa mais diferente que eu já vivi foi entrar na política. E o motivo que me fez entrar na política foi a pandemia. Porque na pandemia, o que aconteceu? Eu vi que, na verdade, durante a pandemia, quando eu estava tentando tratar pessoas, eu comecei a ser atacada. Por quê? Porque eu defendi o tratamento precoce. Entendi. Aquele lá. Aquele tratamento precoce. E eu vivia os doentes presencialmente. As pessoas estavam... Eu atendia, fazia com que o paciente voltava para mim a cada 2 dias. Então eu ia vendo a medicação fazer efeito. E eu via que as pessoas melhoravam. Eu falei assim, gente, isso dá certo. As pessoas melhoram. Como eu moro em Porto Seguro, e Porto Seguro, apesar de ser o 3º polo turístico do país, ele tem baixa estrutura hospitalar. E aí eu via que as pessoas tinham uma necessidade, a doença era anunciada como uma doença que precisava de leito hospitalar. Sim. E Porto Seguro não tinha tanto leito hospitalar assim. Então eu falei, a gente tem que tratar essa doença antes que a pessoa fique com a necessidade de ir para o hospital. Então vamos tentar frear essa doença. Foi aí que eu comecei a tratar precocemente nos primeiros, segundo dia de sintomas para poder não deixar a doença evoluir. Só que eu comecei a ser atacada, processada. Processada? Eu fui processada. Eu tive sindicância do CRM, do Conselho Regional de Medicina, feita por colegas médicos da cidade. Tive um processo que o Ministério Público da Bahia abriu contra mim, porque eu estava tratando pessoas. Lá em Porto Alegre? Lá em Porto Seguro. Porto Seguro, desculpa. Porto Seguro, desculpa. E aí eu falei assim, mas eu não estou entendendo, não. Eu tô aqui cuidando de pessoas. As pessoas não estão morrendo. E eu estou respondendo processo. E aí isso foi em 2000. As sindicâncias começaram em 2020. E eu falei, mas peraí, quem está me atacando? Eram pessoas que estavam em cadeira política. A política não estava deixando a medicina atuar. A política impediu que a medicina fosse livre para atuar. Pessoas em cadeira de poder político começaram a dizer, não é para tratar. Eu falei, mas peraí, a médica sou eu. Mas quem estava em cadeira política falava, não é para poder medicar e deixa o paciente ir para casa. Se ele tiver falta de ar, aí ele vai voltar para o hospital. Eu falei, mas peraí, eu sou médica. E eu não vou deixar o paciente ter falta de ar para ele voltar para ser entubado. Então, a gente começou a perceber que... Começamos a perceber que tá todo mundo comendo aqui, ó. É verdade. Tem uma barulheira de papelzinho, não tem? Eu tiro o meu aqui, ó, para não fazer barulho. Mas pode continuar. Começamos a perceber... Mas enfim. Aí eu percebia que as pessoas que estavam atacando... eram pessoas que estavam em cadeira política. Eu falei, mas peraí, quer dizer então que a política não está deixando que a medicina possa cuidar de vidas? E aí eu comecei a fazer vídeos alertando as pessoas e trazendo tranquilidade às pessoas para elas soubessem, para começarem a saber que era possível tratar se ficasse doente. E foi até uma coisa que a minha família me pedia, porque eu chegava em casa, imagina aquele início, lá em 2020... morreu, não sei o que, quantos por dia, e dava aquela taxa de natalidade diária, papapá. E aí eu chegava em casa e falando, gente, dei alta, mas para mais um, dei mais alta. Aí eu chegava e meu marido falou assim, meu bem, quando você chega aqui em casa contando que as pessoas tiveram alta, isso dá paz, parece que a gente respira. Opa, peraí, então quer dizer que se a gente pegar essa doença eu não vou morrer? Eu falei, não, mas eu tô vendo as pessoas melhorarem, eu dei alta para vários pacientes. Começa a contar isso para as pessoas, que isso vai gerar calma nas pessoas. Se você abrir aí o Instagram, você vai ver uma rede chamada Rai Soares 70. Era a minha rede de Instagram de 2018. Tem 100 seguidores. Acho que tem 10 ou 15 postagens. Porque essa era a minha rede, porque eu não tinha rede social. Inclusive, eu sempre fui reservada, eu não gostava de me expor, não gostava de colocar minha vida de público. Eu sempre fui reservada. E aí essas redes que eu abro, elas de repente... começaram a ter 1.000, 2.000, 3.000 seguidores por dia. A rede saiu, cresceu. E eu comecei a colocar os depoimentos de pacientes, a alta de pacientes do hospital.
Inclusive perdi esse Instagram com 500 postagens. Deixei todas as fotos ali guardadas nesse Instagram, ele foi retirado. Tinha 500 mil seguidores. 500 mil seguidores. Tinha mais de 500 postagens de toda a trajetória da Covid desde o início. Mas eles, quando eu falei da vacina, eles me cancelaram na hora. rede, na hora. Aí eu perdi. Quando eu disse que, olha, gente, calma, essa vacina não é essa Brastemp, meu filho fala que esse termo é coisa de velho, né? Brastemp, você já ouviu falar essa expressão? Já. Né? Não é uma Brastemp. Não é uma Brastemp, né? E eu falava, olha, essa vacina não é aquilo que está se prometendo, não é. E aí eu fiz alertas, olha, cuidado, procure seu médico para poder saber se você vai vacinar mesmo ou não. Aí quando eu fiz um questionamento, perdi a rede toda. Aí perdi o canal do Facebook, perdi o Instagram. Caramba. Mas foi a indignação que me falou assim, mas peraí, eu vou lutar pelo povo. E aí eu continuei fazendo vídeos e mesmo sendo processada, mesmo CRM indo em cima de mim, eu falei, não, eu vou defender as pessoas. Cara, eu tive 7 mil atendimentos de pessoas presencialmente em um dos serviços, dos 4 que eu atendia, porque nesse era atendimento online, então eu consigo tirar pelos registros. Sim. Tive um óbito de tratamento precoce. Uma pessoa que chegou para mim antes do 3º dia de sintomas foi a óbito, mesmo tratando em 3 dias de sintomas. Aí tratei 350 mais ou menos internado nesse hospital. Eu era a médica que passava de domingo a domingo nos leitos, olhando, reavaliando, voltava à tarde, prescrição, aprendendo com pessoas, ligava para São Paulo, ligava para o Civil Libanês, ligava para meus colegas da UTI de Belo Horizonte, perguntando o que cada um estava fazendo, aprendizado rápido. Pensa numa época que quem dedicou, tinha que aprender. Sabe quando você tem que montar esse estúdio aqui, você rápido. Não tem ninguém, você tem que buscar alternativa, como é que eu ligo aqui, como é que eu faço acolá? E você tem poucos ajudantes, e você se virou e de repente está aprendendo tudo sobre transmissão, sobre online, sobre ao vivo. É meio isso que a gente passou por isso. Exatamente. É isso que a gente viveu para tratar o Covid, daquela doença nova que ninguém sabia o que era. E a gente aprendia, inclusive, com os colegas de fora. Porque na Itália, eu tive, na Espanha, uma médica brasileira chamada Marina Bucar. Ela já estava na Espanha na época que a doença já estava matando pessoas. E nós estávamos começando a receber os primeiros casos. Então ela compartilhava o que ela estava fazendo já com os pacientes mais graves. Então a gente ia trocando. Eu lembro que ela fazia umas live, que ela abria sozinha o Instagram, ela estava de pijama, que ela chegava, tomava banho, punha um pijama, sentava num sofá ou parece que num tapete e contava, gente, aconteceu isso, eu vi um paciente assim, eu fiz isso, ele melhorou, esse aqui não melhorou. Ela contava o que ela estava fazendo, então a gente foi trocando ideia rápido. E aí a gente foi criando formas e modelos de começar a tratar. E eu acabei meio que sendo pioneira em Porto Seguro para fazer o tratamento da Covid, propondo para a gente tentar. Vamos tentar? Nós não sabemos se vai dar certo. E esse tentar deu certo. Tanto que em 21 nós fizemos um protocolo e que eram 44 páginas de um protocolo que a gente escreveu ali com todos os detalhes do que acontecia, como é que era o tratamento, para que alguém que não conhecesse nada da doença pudesse ler e aprender a tratar. Sim. Esse protocolo, ele foi adotado inclusive pelo estado de Rondônia. Eu fiz uma reunião com o governador de Rondônia e com seus secretários contando o que a gente estava fazendo em Porto Seguro. Ele foi adotado pela cidade de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Inclusive, eu cheguei até a ter Geraldo está me lembrando aqui, eu tive audiência por 2 vezes com o senador da Flórida, contando a experiência de Porto Seguro usando hidroxicloroquina para o controle da doença, que tinham respostas fantásticas. Mas aí, que era uma tentativa de fazer outros lugares saberem aquilo que a gente estava vivendo. E que realmente foi muito intenso. Eu falo que foram tempos... Foi seu maior desafio na medicina? Foi, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que no mundo inteiro meio que foi, né? Todo. Ninguém nunca viveu, assim, da minha geração, olha que eu tenho 30 anos de formado hoje, nunca tinha vivido aquilo. Ou seja, os médicos que se colocaram para frente para lidar com a doença Covid, para atender Covid, para cuidar de pacientes, e que realmente engajaram na causa para cuidar das pessoas, para que elas melhorassem,
sem dúvida nenhuma, nós vivemos o maior desafio. Eu lembro, assim, eu tenho cenas dos pacientes que eu internava, porque ele precisava às vezes de oxigênio, então a gente colocava no hospital. Mas o hospital só tinha capacidade para internar 12 pessoas. 12. Então eu tinha momentos que eu não tinha leito de oxigênio e que os pacientes falavam assim para mim, doutora, deixa eu ficar aqui com você, eu não quero sair daqui. Porque eu fui ganhando uma certa convicção de tratar e as pessoas tinham convicção de que elas queriam tratar comigo. Tanto que eu tratei um casal de Itabuna, Josi e Ítalo. Eles são moradores de Itabuna. Ele é da Polícia Militar. E eles saíram de Itabuna de carro, porque nos hospitais de Itabuna eles não quiseram atender, ele falaram que ele não tinha critério de internação, mas ele com falta de ar. E a Josi dirigiu de Itabuna até Porto Seguro, que são acho que quase 400 quilômetros, ela doente e ele doente. Chegaram num sábado à noite, quando eu estava de plantão no hospital. Qual é o nome do hospital? Hospital Navegantes, em Porto Seguro. Navegantes. Público? É um hospital privado. Privado. Que atendia particular e Unimed. Ah, aí eu entendi. atendia também outros planos de saúde, mas eu atendia também no centro público de Porto Seguro, que era o centro de Covid lá. Mas esse lugar foi onde ficou o epicentro. Certo, mas você atendia com a mesma forma de atendimento nos dois locais? Você tentava Sim. o mesmo tratamento para os dois locais? Do mesmo local. E ainda conseguia fazer a prefeita, porque foi minha paciente, a então prefeita de Porto Seguro, ela internou em Porto Seguro comigo. Quando eu dei para ela um medicamento venoso, que é um corticoide, ela estava começando a ter falta de ar, porque ela chegou a ter comprometimento pulmonar. Sim. E aí eu fiz essa medicação e eu não tinha essa medicação na unidade pública. Aí, quando ela tomou o medicamento e ela começou a sentir falta de ar, e ela viu que em menos de 1 hora a falta de ar cedeu, ela falou assim, doutora, o que você me deu? Que eu estava com a sensação que eu ia sufocar e que melhorou. Eu falei, eu preciso desse remédio no centro Covid público. Ela, fala com o secretário de saúde para comprar. Porque era um corticoide venoso. E então, assim, tudo que eu fazia no privado, eu fazia no público. E aí, inclusive com a internação que ela teve, ela deu autorização ao secretário de saúde na época, que ainda era 2020, porque ela, na verdade, era a prefeita da época da pandemia, a Cláudia Oliveira. E hoje deputada estadual pela Bahia, pelo PSD. E ela ajudou porque ela permitiu que a gente fizesse o protocolo. Porque ela, como prefeita, poderia impedir. Claro. Mas o secretário de saúde, o Kerres, na época, era alguém que acreditava na tentativa de falar assim, vamos tentar usar um protocolo que pudesse frear. Então, ela permitiu que isso acontecesse. Tanto que, na época, ela falou assim, por que nós vamos fazer se ninguém está fazendo? Aí o secretário falou assim, você não sabe quem está trabalhando para você. E a gente já tinha, então, o grupo chamado Comitê Operacional de Emergência, em que a gente discutia com várias pessoas a ideia de falar assim, vamos tentar resolver antes que essa doença se torne grave. E aí fizemos e foi resultado, e a gente conseguiu frear, inclusive, essa fase. Porque o que acontecia na época, Léo? A doença Covid era uma doença que a pessoa ela começava com aquele quadro respiratório. Se a gente conseguisse entrar com a medicação nos 3 primeiros dias, a gente impedia que o vírus replicasse. A gente não deixava ele crescer no corpo. Se passasse disso, deixasse ele ficar em grande quantidade, o que acontecia era que o pulmão reagia inflamando. Então a pessoa tinha literalmente falta de ar porque gerava uma inflamação grande no pulmão e muitos que eram entubados morriam. Não, teve uma época que, assim, tava entubando, tava morrendo. Sim. Pô, eu falava assim, vai entubar, já falava assim, já vai se despedindo. Teve lugares que tiveram 100% de óbito de quem foi entubado. Em grandes UTIs, porque é complexo usar o ventilador, que é aquela máquina que usa ligada ao tubo, porque quando fala assim, o que é entubar? Na verdade, a intubação é um procedimento que salva vidas. Tem muita gente que passou a ter medo de intubação. Vou aproveitar aqui o seu podcast até para esclarecer as pessoas. O processo de intubação precisa de técnica. Na verdade, a gente tem um tubo de plástico e um aparelho que parece um... É como se eu dobrasse esse garfo aqui e ele fica em 90 graus aqui. E aqui eu tenho uma luz. Então, quando a gente coloca dentro da boca do paciente com uma luz, eu levanto a língua e vejo aonde é o caninho de passar o ar, que é a laringe. Então, o caninho entra dentro da traqueia e vai lá para o pulmão. Aí eu pego esse tubinho e vou conectar numa máquina que vai dar oxigênio. Então, intubação protege, salva muitas pessoas.
Só que o que aconteceu na pandemia é que nós tivemos muitos médicos que, sem experiência de intubação, tiveram que passar a intubar pessoas. Então, só do ato de intubar já morria. Porque é um procedimento que não é tão simples. Ele é fácil de aprender, mas você precisa de um tempo para ganhar aquela prática. Como abriram-se vários leitos de UTI pelo país afora. Pelo país inteiro. Médicos recém-formados ou com pouca experiência acabaram tendo que ir para esses leitos, esses lugares para trabalhar. Então, muitas pessoas morreram no ato da intubação. Porque quem estava operando não tinha muito manejo. Que é uma coisa, a pessoa estava se dispondo a ajudar. É o que tinha pro dia, né? A gente sabe que a mortalidade de grandes centros de UTI, ela foi muito menor do que aquelas UTIs abertas a toque de caixa. Porque nesses grandes hospitais eu tinha médicos com experiência em terapia intensiva, que já fizeram intubação mais de 100, 500 casos, então para eles intubar era super mais fácil, né? Tanto que em Porto Seguro, uma coisa que a gente movimentou lá, tem uma anestesista na cidade que mora há alguns anos e ela se dispôs. A gente movimentou um treinamento para médicos da cidade de Porto Seguro antes de chegar no boom da pandemia. E a gente ofereceu um curso de intubação feito por um anestesista, porque o melhor médico para intubar alguém é um anestesista. Faz isso todos os dias. Sim. Né? Ele está dentro do bloco cirúrgico e quando ele faz 10 cirurgias, ele intuba 10 por dia. O que às vezes um médico não intubou 10 em 5 anos de medicina. Então o anestesista é a pessoa com mais habilidade para uma intubação. E essa anestesista, a doutora Camila Pradella, a Camila fez um treinamento gratuito ali no Hospital Estadual, chamando médicos, falou, gente, vamos relembrar como é que intuba, vamos fazer uma capacitação aqui para os profissionais. Como os médicos aceitaram isso? Vou ter que ir lá tomar curso para intubar? Não, muitos foram, porque eles sabiam que eles não sabiam. Muitos foram, alguns não foram, né? A gente tentou, esse orgulho, né? Esse ego. Infelizmente na medicina isso existe, né? Mas todo mundo que era de UPA, que não tinha experiência com intubação, outras formações, eu lembro que a sala estava lotada no dia que a Camila fez o treinamento e a gente promoveu como Secretaria de Saúde, como eu era membro do Comitê Operacional de Emergência daquele governo da prefeita Cláudia Oliveira, que era aquele grupo que sentava quinzenalmente para pensar as estratégias da pandemia. E uma das ações foi esse curso, para poder ajudar os médicos a falar, gente, vamos relembrar como é que intuba? Porque às vezes o dermatologista, ele não vai precisar intubar. Não. Mas esse dermatologista no centro Covid, porque ele vai estar disposto. Ele está disposto a ajudar, porque a gente precisava de força-tarefa, a gente precisava de mais médicos. Abriram vagas, eu precisava de médico para aquilo. Então ele falou assim, não, eu vou ajudar. Então vem cá, só relembra como é que intuba. E aí tinha os bonecos de plástico que eles tentavam, faziam e colocavam o tubo. Fazia meio que porque tem uma forma específica de você manusear aquele laringoscópio, que é chamado, que é o aparelhinho que tem a lâmpada, pra gente com a mão esquerda visualizar e com a mão direita entubar. Então vira uma arte. Mas quanto mais a gente fazia, sem dúvida nenhuma, melhor a gente ficava. Mas além dessa questão, tinha o problema de manusear aquele pulmão com o respirador. Porque respirador é a máquina que manda oxigênio. E, infelizmente, o governador mandou respiradores para cidades. Porto Seguro mesmo recebeu respiradores que a gente usa para transportar paciente. Não era respirador de UTI. Foram comprados respiradores, pelo menos os que chegaram em Porto Seguro, que eu estava lá, eram respiradores chamados de transporte. Ou seja, é aquele que eu uso, eu tiro o paciente do hospital e vou mandar para a UTI. Então, eu tenho que colocar esse paciente entubado dentro de uma ambulância. Eu tenho um respirador desse tamaninho, que eu ando com ele meia hora, 2 horas e entrego na UTI. Sim. Eles comprou para o centro Covid respirador de transporte. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, que eu fui secretária em 2021, a primeira notícia que eles me deram, falaram, doutora, só temos 2 respiradores, o resto está tudo estragado. Porque ele não dava conta de ficar 2, 3, 5 dias. Quando o paciente desligava da máquina, ele já não ligava de novo. Entendi. Então, a gente tinha um centro Covid lá com, se não me engano, com 10 respiradores, eu tinha só 2 funcionando. Então, uma das primeiras ações que eu tive que fazer como secretário foi, inclusive, buscar parcerias e, graças a Deus, aí é Deus que conspira a favor dos que creem, né? Uma amiga minha, inclusive, estava intermediando um projeto de pesquisa de respiradores de faculdades de Minas Gerais. E eles doaram pra gente respiradores da faculdade, sem custo nenhum. E eu ainda consegui, com o Ministério da Saúde, outros 15 respiradores que estão lá funcionando até hoje. Que eram respiradores de verdade, oferecidos pelo Ministério da Saúde na época.
Entendeu? Então, assim, a compra de respiradores da época da pandemia ainda... Não estou nem falando aqui do consórcio dos respiradores do consórcio Nordeste, que não foi entregue. E que isso parece que ficou no esquecimento do imaginário das pessoas, né? Tem que lembrar aí que teve um consórcio Nordeste em que o governador, o então governador da Bahia na época, que era o Rui Costa, ele era um dos responsáveis, gastaram contratos de mais de 300 milhões de reais. E os respiradores não chegaram? Nunca chegaram. E isso ficou, ninguém falando mais nada. Só que esses respiradores, eles falaram que gastaram esse recurso com outras coisas e compraram outras coisas, mas o fato é que o que foi comprado e entregue ainda era de péssima qualidade. Entendi. Olha como o podcast é maravilhoso. Eu falei assim, por que você entrou na política? Ela passa inconformidade na sua voz quando você fala que você está sendo impedida de trabalhar. Imagina isso. De salvar as pessoas. Isso. Porque eu não... Imagina. Ah, não, aquela médica tá usando um remédio que mata pessoas. Prende. Pra prender. Isso é crime. Não, eu tava cuidando de vidas. Os pacientes que passaram comigo sobreviveram. As pessoas que foram internadas eram alta. Aqueles que chegaram tarde e que tiveram que ser... Eu encaminhei, desses 350, eu encaminhei 18 para UTI, porque chegaram tarde. Então, esses 18 de UTI, eles foram para outro serviço, inclusive na cidade de Eunápolis, que está aí 60 quilômetros de Porto Seguro, que era a cidade que tinha as UTIs tratando Covid. E tiveram óbitos desses casos, mas todos tardios, chegaram com 8 dias, com 10 dias de doença. Não frearam o vírus no início. Então, e aí você é perseguido, processado, porque você está cuidando, trabalhando de 6 da manhã até 9, 10, 11, meia-noite, todos os dias, e você responde processo por isso? Então, assim, e aí, e volto a dizer, quem estava desfazendo isso era quem estava em cadeira política. Então, essa indignação é que me falou assim, não, eu tenho que lutar pelo povo. Eu vou lutar pelo povo, porque tem pessoas que eles não têm coragem de enfrentar o dito sistema. Né? Então, o governador estava, inclusive, quando eu respondi o processo do Ministério Público, foi movimentado por um deputado do PSOL. Um deputado do PSOL abre um requerimento do Ministério Público e aquilo virou um processo porque eles queriam que eu dissesse em rede social que o protocolo de tratamento precoce da Covid não servia de nada. Não funcionava. Eu falei, vocês querem que eu faça um vídeo negando tudo que eu fiz no ano de 2020, no ano de 2021 inteiro? E eu salvei vidas, as pessoas estão vivas, vocês querem agora eu diga para eu não responder um processo de que o protocolo não serve para nada? É isso? Pergunta o que eu fiz. Você não fez o vídeo. É claro que não. Óbvio que não. Você já tá jogando sua carreira fora ali, pô. Ué, mas eu tava ali lutando pelas pessoas, eles queriam que eu falasse o contrário. Eu falei. Aí o meu advogado falou assim, doutora, não responde não, deixa que a gente vai responder por escrito. Imediatamente, no dia seguinte, abriu um processo de ação civil criminal contra mim, porque eu tava tratando pessoas com o tratamento precoce. Mas aí, graças a Deus, a verdade sempre vem à tona, a justiça divina é muito soberana. Tudo que foi computado foi para arquiva-se o processo. Então, o processo foi arquivado quando, então, os juízes que entraram nesse processo documentaram e viram que dentro do princípio da bioética, o que é o princípio da bioética? Eu vou fazer bem e não vou fazer mal. É beneficência e não malevolência. Então, eu não vou fazer mal com a garantia que eu estou fazendo bem. Era o princípio que eu segui. Eu baseei no princípio da bioética, de fazer bem e não fazer mal, no princípio que o Conselho Federal de Medicina nos dava autonomia de cuidado. Então, eu estava respaldada pelo Conselho, que eu poderia estar usando, desde que o paciente soubesse o que ele estava usando. E eu fazia os pacientes saberem. Todos os pacientes que usaram hidroxicloroquina assinaram termos de consentimento na época, que era a recomendação. E eu ainda tinha normativas que a gente tem, o chamado Tratado de Helsinki, que determinou que eu não poderia fazer submeter as pessoas a uma experiência que pudesse colocar a vida deles em risco, que era o que acontecia com as vacinas iniciais. Você que chegou até aqui já sabe, né? Deixa o like, compartilha e não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? E outra, tem esses 2 vídeos que estão aparecendo aqui na tela, assista que eu sei que você vai gostar. Valeu? Só vem!